A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Evandro Ribeiro e é uma honra tê-los aqui para juntos nós aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Já quero nessa oportunidade lembrar que nós estamos estudando as lições bíblicas da CPAD, lições bíblicas adultos do segundo trimestre de 2023. E nesse trimestre, o tema do trimestre é o relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 8, que tem por título a importância da paternidade na vida dos filhos. Já quero convidar você, curte esse vídeo se você é um professor da Escola Bíblica Dominical, um amante da Palavra de Deus, um apaixonado aluno da Escola Bíblica Dominical. Curte esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, porque todas as semanas temos vídeo para abençoar a sua vida. Olha, lição de número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. O texto áureo está lá em Efésios capítulo 6, verso de número 4, que diz assim, ó: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na sã doutrina e a demonstração do Senhor. Verdade prática: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. E a leitura bíblica em classe está lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 12, até o verso 17 e o verso 22, depois capítulo 8, verso 1 até o verso de número 3. A paternidade é um papel crucial na vida de um pai, porque exerce uma influência significativa sobre o desenvolvimento e o caráter dos filhos. A Bíblia nos apresenta muitos exemplos de pais e filhos, e hoje nós vamos analisar duas famílias sacerdotais dos tempos bíblicos. São famílias cujos pais não souberam cuidar dos filhos e por isso esses filhos se tornaram rebeldes. São as famílias do sacerdote Eli e do sacerdote Samuel. Na família de Eli, os seus filhos Ofni e Finéias, por negligência do seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio, sem nenhuma experiência com Deus em suas vidas pessoais. Eles não tinham sequer experiência com Deus Todo-Poderoso. Por outro lado, na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelas coisas sagradas do tabernáculo. Além disso, como juízes, tornaram injusto sem que o pai soubesse. Agiam com atitude carnal e avarenta. E o objetivo desta lição é que a partir dessas histórias, dessas duas histórias, nós, pais, refletimos a respeito das nossas responsabilidades como pais cristãos quanto à paternidade bíblica. Esses exemplos bíblicos nos oferecem valiosos ensinamentos sobre as consequências da negligência e da responsabilidade do exercício da paternidade, porque os pais são responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos. Nesta lição, nós temos 3 objetivos a ser alcançados. O primeiro objetivo é apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia. Segundo objetivo, apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família. E o terceiro objetivo é destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. Primeiro tópico aí, a paternidade dentro da família. Após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, assim a primeira família. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder dentro do lar, responsável por prover alimento e cuidar da segurança da família. Aqui no Brasil, em nossa sociedade, sabemos que o modelo patriarcal se tornou a base social.
Numa família patriarcal, o pai é o chefe da família e o pai quem deve prover os alimentos para todos. E também é o pai que cuida da segurança, tanto dos filhos como também da esposa. A Bíblia apresenta muitos exemplos de famílias patriarcais, exemplos bons e exemplos maus. Antes de tudo, o sistema patriarcal foi criado por Deus para que Adão e Eva, o primeiro casal que vivia no jardim do Éden, vivessem sob esse sistema criado por Deus. O homem e a mulher foram criados por Deus com características biológicas diferentes para se tornarem um casal, mas quando se deixaram enganar pela antiga serpente, pecaram contra Deus. Adão perdeu a noção de sua responsabilidade. E depois da queda, Adão e Eva geraram os 2 primeiros filhos. Por conta da queda, tanto Adão quanto Eva cumpriram o seu desígnio na formação da primeira família. Mas no princípio da existência da humanidade, a família patriarcal era o tipo mais excelente para a manutenção da família. A figura do pai definia-se como o líder dentro do lar. A mulher, ela tinha o seu papel procriativo no sistema patriarcal. A mulher era a segunda pessoa mais importante com autoridade dentro da casa. No caso dos sacerdotes Eli e Samuel, o exercício sacerdotal era para eles mais importante do que se preocupar em exercer o seu papel como pais dentro de casa. E aí, nós vamos pular para o segundo subtópico, que é a falta de autoridade no lar. Olha lá, os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade dentro do serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas negligentes com a autoridade no lar. Os 2 sacerdotes eram extremamente radicais quanto à observância da lei, mas não perceberam que os seus filhos não obedeciam à lei. No caso de Eli, a Bíblia chama Ofni e Finéias de filhos de Belial. A palavra Belial no hebraico podem significar sem proveito, imprestável, inútil. E eles eram filhos do sacerdote e cabia-lhe o dever sacerdotal, que eles iam herdar depois da morte do seu pai. Visto que o pai ele estava velho, cego, seus filhos já estavam fazendo alguns trabalhos sacerdotais, mas não eram dignos do que faziam. E o velho Eli não os acompanhava nesses serviços. No caso de Samuel, que era juiz do seu povo, aos seus filhos Joel e Abias os constituiu juízes em Berseba. Mas eles se tornaram avarentos e perverteram o juízo. Isso nos ensina sobre a importância de exercer a autoridade com sabedoria e firmeza, não negligenciando a disciplina necessária para o bem-estar e o crescimento dos filhos. E é triste, queridos irmãos e irmãs, que hoje, em nossos dias, no contexto atual da liderança pastoral, muitos pastores cuidam muito bem das igrejas e da família da igreja, mas muitos não cuidam dos próprios filhos, muitas das vezes lançando o peso desse cuidado sobre as esposas. 1 Timóteo capítulo 3, verso de número 5 vai dizer: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Como um pai deve conduzir a sua família a fim de obter o comportamento correto dos filhos? A autoridade de um pai deve ser baseada num relacionamento de amor e confiança. Se Eli e Samuel tivessem desenvolvido um relacionamento tanto de tempo e de atenção aos seus filhos, provavelmente eles teriam sido diferentes. Mas não devemos julgar os pais que fizeram o melhor que podiam para direcionar
a vida de seus filhos. Para uma vida cristã vitoriosa, não podemos culpar os pais porque seus filhos, mesmo recebendo bons ensinamentos, podem se tornar rebeldes. O terceiro subtópico aí, especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Pais ausentes. O grande problema da família de Eli e Samuel foi a ausência dos pais na vida da família, uma vez que eles são responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. No caso dos sacerdotes, possivelmente eles não separavam o tempo para os filhos, por isso se tornaram rebeldes e profanos. Dentro da estrutura familiar, a figura paterna desempenha um papel crucial na formação dos filhos. A paternidade vai além de apenas promover sustento financeiro. É um chamado para ensinar, guiar e nutrir os filhos em todas as áreas de suas vidas. A presença ativa de um pai amoroso e responsável cria um ambiente de segurança emocional, estabilidade e apoio, que são essenciais para o desenvolvimento saudável dos filhos. O tópico número 2 diz assim, tipos de paternidade extremista. Ponto 1. A paternidade autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Geralmente, a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordem aos filhos. A paternidade extremista refere-se à abordagem parental que estão nos extremos opostos. Por um lado, temos a paternidade autoritária, caracterizada por um controle excessivo, rígido e imposição das regras sem espaço para diálogo ou autonomia dos filhos. Por outro lado, temos a paternidade permissiva, onde os limites e as disciplinas são negligenciados, permitindo que os filhos tomem decisões sem orientação adequada. A paternidade autoritária é marcada por uma ênfase exagerada no controle e na obediência, geralmente com pouca ou nenhuma explicação ou discussão. Os pais autoritários tendem a impor regras rígidas sem considerar a individualidade e as necessidades emocionais dos filhos. Embora possam ter boas intenções, essa abordagem pode resultar em filhos que se sentem sufocados, reprimidos e incapazes de expressar sua própria identidade. Essa rigidez também pode levar a problemas de comunicação, confiança e ressentimento entre pais e entre filhos. Já a paternidade permissiva ocorre quando os pais são excessivamente indulgentes, permitindo que os filhos façam o que quiserem, sem estabelecer regras, sem estabelecer limites, claro. Nesse tipo de ambiente, os filhos podem desenvolver uma falta de responsabilidade, falta de respeito por autoridade e dificuldade em lidar com as consequências de suas ações. A falta de direção e disciplina pode levar a escolhas prejudiciais e comportamento autodestrutivos. Ambos os extremos da paternidade têm consequências negativas na vida dos filhos. Uma paternidade autoritária pode levar os filhos reprimidos emocionalmente, com baixa autoestima e dificuldade em tomar decisões independentes. Por outro lado, uma paternidade permissiva pode resultar em filhos com dificuldade em estabelecer limites, desenvolvendo comportamento irresponsável e dificuldade em lidar com as demandas da vida adulta. O terceiro tópico vai dizer assim, o fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Primeiro subtópico,
omissos para com os filhos. O texto de 1 Samuel 2:12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Imaginem um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam o Senhor. No caso, Samuel não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Por que Ofni e Finéias não conheciam o Senhor? Porque talvez seus pais nunca tivessem se reunido na sua casa para lembrar-lhe os mandamentos do Senhor, conforme Deus falou a Moisés lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, verso de número 4 até o verso de número 7. Ouve, Senhor, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. No caso de Samuel, não foi diferente, porque o sacerdote não tinha tempo para os seus filhos, os quais, sem nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Quando Samuel descobriu que seus filhos cometiam atrocidades no acampamento da tenda da congregação, os anciões do povo os rejeitaram, e Samuel, mesmo sendo muito respeitado por todo o povo, sentiu-se também rejeitado. A ideia de alguns líderes cristãos é de que na vida de um pastor, tudo começa com o ministério e depois a família. Isso não é verdade. A prioridade dos líderes cristãos antes do ministério pastoral começa com a própria casa. 1 Timóteo capítulo 3, verso 4, o apóstolo Paulo vai destacar que para que alguém deseje o episcopado, deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter os filhos em sujeição. Mas é importante lembrar que mesmo que os pais tenham falhado no passado, sempre há esperança de redenção e restauração. O arrependimento e a busca por uma mudança de comportamento pode permitir que os pais corrijam os erros do passado e estabeleçam um novo padrão de paternidade. A graça de Deus está disponível para todos os pais, e todos os pais podem buscar o perdão e a orientação divina para criar um ambiente saudável e amoroso para os seus filhos. Concluindo aí, os exemplos dos filhos de Eli e Samuel nos alertam sobre a consequência negativa que resultam na negligência da paternidade. Pais relapsos podem causar danos duradouros na vida de seus filhos e prejudicar o propósito e o plano de Deus para suas famílias. É essencial que os pais sejam diligentes em ensinar, disciplinar e orientar os seus filhos, buscando a sabedoria e a graça de Deus para cumprir sua responsabilidade paternal. Queridos irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma aula excepcional, que Deus abençoe a sua família, o seu ministério. Fique na paz do Senhor Jesus.